Item D. Qual é a probabilidade de que, ao final do processo, os barbantes estejam todos amarrados em um único laço? Item D. Então, galera, qual que vai ser o espaço amostral que a gente vai pegar para calcular a probabilidade de todos os caras estarem amarrados no mesmo laço? Vai ser o seguinte, espaço amostral, o conjunto de resultados possíveis, vai ser todas as formas que a gente tem de amarrar os laços, né? Do 1 ao 6. A gente pega as pontas, pega uma, escolhe outra e aí amarra. E aí, assim, isso que a gente vai pegar. E o que acontece? Eu vou provar que, tipo, o que eu vou mostrar agora? Que para eles estarem num único laço, eles vão ter que estar nessa forma aqui, ó. Os barbantes têm que estar assim. Tipo, eles têm que estar, tipo, num ciclo. Tipo, num hexágono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm que estar assim, ó. Tem que estar num ciclo, entende? Esses barbantes aqui. Agora, por que eles têm que estar assim? Pensa o seguinte. Pega um barbante aqui. Esses dois nós, essas duas pontas, elas não podem se amarrar porque elas não podem se amarrar porque todos têm que estar no mesmo laço, né? Condição do enunciado. Aí o que acontece? Eles também não podem estar, essas pontas não podem estar ligadas a pontas de um mesmo barbante. Por quê? Se elas estão ligadas a pontas de um mesmo barbante, digamos a gente faz outro barbantezinho aqui assim, daí esses dois barbantes dos 6, eles não vão estar no laço que era para eles estarem, né? Que era para todos os barbantes estarem num laço só. Mas como se esses dois estão ligados ao mesmo barbante, isso aqui já formou um laço. Então isso contradiz o enunciado. Então o que a gente conclui dessa nossa análise aqui? Que para esse barbante, as duas pontas dele têm que estar enroladas com pontas de barbantes diferentes. De maneira análoga, da mesma maneira, essas duas pontas aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui e essa aqui, elas não podem estar ligadas ao mesmo barbante, porque senão já formaria um laço com 4 barbantes, né? E laço é um conjunto de barbantes sem pontas, beleza? Que é só nó. Aí o que acontece? Se fizesse o mesmo barbante aqui, ia ter um laço de 4 barbantes, daí já acabou. E eles também não podem se amarrar, porque enfim, daí ia formar um laço com 3 barbantes. Então eles têm que estar ligados a laços, esses dois pontos têm que estar ligados a barbantes diferentes, certo? E aí por fim a gente tem essas duas pontas soltas, e como aqui a gente já tem 5 barbantes, essas duas elas têm que estar ligadas ao barbante que sobrou, né? Que é esse aqui. Voltando ao problema, você tem aqui os barbantes, né? Enfim, eu acabei de provar o seguinte, eu provei que esses barbantes eles estão ligados ao mesmo, eles têm que estar ligados ao mesmo laço, então eles têm que estar em forma de um hexágono, né? Isso aqui era simples de ver, mas só para ninguém se confundir, porque eu não ia atacar isso aqui simplesmente para vocês aceitarem e dizer que é fácil, eu quero explicar tudo certinho. Então eles têm que estar nessa forma de um hexágono, assim, né? Os barbantes, digamos. Eles têm que estar dessa forma aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de formas que a gente pode ir amarrando os laços e de forma que eles formem um único laço, né? Para daí a gente dividir pela quantidade de resultados possíveis e chegar na probabilidade, que é o que a gente está esperando. Mas aqui é o seguinte, a gente vai nomear os laços igual das outras vezes, lembra? Tem o 1, o 2, o 3 e cada ponta chama A1B1, A2B2, né? Agora, de quantas formas que a gente pode fazer os laços? Vamos nomear os laços aqui. Digamos que esse é o laço 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Da mesma forma que dos outros. Aí o 1 está com as duas pontas. O 2 também. Aqui o 4, tá meio feinho, mas enfim. Aqui tem o laço 4. Aí aqui tem o laço 2, né? O 3, o 4, 5. Isso aqui é uma forma que a gente pode amarrar, né? A gente pega uma pontinha do 1 e amarra com uma do 6. Aí a gente vai fazendo a gente vai amarrando de forma que eles formem um hexágono, né? Agora, pensa comigo, de quantas formas que a gente pode criar um hexágono? De quantas formas a gente pode amarrar para criar um hexágono?
pensa assim, vamos fazer esses laços virarem pontos. Vamos fazer quantos círculos, quantos hexágonos diferentes a gente pode fazer. Se a gente tem um número aqui, 1, que é o laço 1, 2, laço 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a gente tem que colocar esses laços em círculo, certo? Em ciclo, numa forma cíclica. E de quantas formas a gente vai fazer isso? Aí a gente vai ver que a quantidade de formas que a gente pode fazer isso é igual a 6 fatorial dividido por 6, que dá exatamente igual a 5 fatorial. Agora, isso vai ser a forma de colocar esses laços em círculo, né? Por que isso? Porque, digamos assim, pensa nessas posições cíclicas. Pensa numa engrenagem, certo? Você pode virar a engrenagem de forma que o 6 ocupe a posição do 1. Você pode fazer o seguinte, ó. Você está aqui, você tem os caras nessa posição. São os caras nessa posição assim, né? Esses pontos são os barbantes. A gente está calculando as formas de colocar esses barbantes em círculo, né? O 1 está aqui. Vamos girar essa engrenagem, tá? Aí o que vai acontecer? O 1 ele vem para cá, o 2 vem para cá, o 3 vem para cá, o 4 vem para cá, o 5 vem para cá e o 6 vem para cá. Ou seja, a gente rotacionou, certo? Aí o que acontece? Você percebe que essa configuração é a mesma que a outra. Porque, entende, eles estão na mesma ordem cíclica. Se entender é meio difícil, sabe? É complicado. Então tem que explicar bastante. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai girar de novo a engrenagem, certo? Então o que acontece? O 1 ele vem para cá, né? Que a gente girou mais uma vez. O 2 ele está vindo para cá. O 3 vem para cá. O 4 ele vem para cá. O 5 vem para cá. E o 6 para cá, certo? Vamos girar de novo. Se você já entendeu, pula essa parte, mas eu vou fazer tudo até o final para você ver, tipo, ó, eu já girei até agora, ó, 2 vezes, porque um tava aqui, lembra? Daí ele veio para cá. Gira de novo. Mas lembra, se você não tá com paciência, pula. 1 veio para cá, 2 para cá, aí o 3 vem um pouco mais para frente, 4, o 5 e o 6. De novo. 1. Aí, ó, eu já girei 1, 2, 3, 4. Já girei 4 vezes. E o que eu quero que você perceba com isso? Que todos esses arranjos, eles são a mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eles são todos a mesma coisa. Aí o que acontece? Aí vamos fazer de novo isso, né? Joga um pouquinho para cima, gira de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente girou, né? O que acontece? Todas essas giradas que a gente deu, a gente já girou 5 vezes. É a mesma posição cíclica, ou seja, eles estão na mesma ordem cíclica. E agora, quando a gente gira pela última vez, a gente chega na configuração inicial, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? A gente girou 6 vezes e todas as configurações que a gente chegou, elas são a mesma. Então, por que é 6 fatorial sobre 6? Porque para cada ordem cíclica que você tem 6 rotações dela. Você pode rotacionar ela 6 vezes. Entende? Você pode pegar e girar, que é a mesma ordem. Por exemplo, se a gente pega aqui, essa ordem aqui, porque quantas permutações? Tipo, você tem 6 posições. Aí você tem que colocar os números de 1 a 6 nela. Você pode fazer isso de 6 fatorial formas, né? Porque você pode colocar na primeira posição 6 números, na segunda 5, na terceira 4, na quarta 3, na quinta 2 e na sexta o número que sobrar que é 1, que multiplicando dá 6 fatorial. Agora, quando você quer colocar eles numa ordem cíclica, em círculo, que digamos assim, que o primeiro é o último,
o que acontece? A gente vai ter que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 1. 3, 4, 5, 6, 1, 2. 4, 5, 6, 1, 2, 3. 5, 6, 1, 2, 3, 4. E 6, 5. E 6, 1, 2, 3, 4, 5. Essas 6 formas, essas 6 permutações do conjunto 1, 2, de 1 a 6 é a mesma coisa quando você pega num círculo. Por quê? Porque quando você ajeita num círculo dá para você girar de forma que fique na mesma coisa. Então é exatamente por isso que a gente pode ajeitar os barbantes de 1 a 6 dessa forma de 5 fatorial formas, né? Porque para cada forma que você ajeitar, você tem 6 formas de girar. Para a direita, de forma que você pode girar para a direita, você pode girar de 6 formas, certo? E para a esquerda, você também pode girar de 6 formas. Então, você vai multiplicar, na verdade, o 5 fatorial por 1/2. É 6 fatorial sobre 12. Agora, por que você multiplica por 5? Por que você faz 5 fatorial por 1/2? Porque você pode girar essa ordem cíclica dos barbantes tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, de quantas formas que você pode colocar eles no barbante, né? 5 fatorial sobre 1/2, que dá exatamente igual a 60 formas. Que 5 fatorial dá 120 e dividido por 2, 60, né? Então, isso aqui vai ser bem importante. O número de formas para colocar os barbantes num círculo, o número de formas para colocar os barbantes no círculo é igual a 60. Que é essa explicação, né? Para cada forma, você pode girar ele de 6 formas para a direita, 6 para a esquerda, que dá no total 12 formas iguais. Aí você divide pelo número de permutações, pela quantidade de giradas que você pode dar, entende? Que dá 60. Né? Então a gente pode arranjar... Então, só vou reorganizar o quadro, aí eu volto daqui a pouquinho. Pessoal, o que é esse FBC? É a forma de você organizar os barbantes de maneira circular, de forma que eles formam um hexágono. Por que é 60? Você pode colocar os barbantes, permutar, digamos, de 1 a 6, de 6 fatorial formas, só que você pode girar para a direita esse hexágono de 6 formas e para a esquerda de 6 formas, que é a mesma coisa cíclica. Entende? Então isso vai dar no total 60 formas. Então o número de respostas favoráveis, a gente pode ajeitar esse barbante, digamos, nessa forma cíclica para formar um laço só de 60 formas. Né? Então é 60 vezes. Agora pensa o seguinte, você tem aqui os barbantes, certo? Você tem aqui os barbantes, digamos que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode ajeitar de 60 formas. Agora pensa o seguinte, você aqui, só para destacar, você vai ter, aqui nessa ponta você tem a ponta A1, e você pode ter a ponta B1. Aqui você vai ter a ponta 2, aqui a B2. Isso aqui isso aqui é uma forma específica para você ajeitar os barbantes. Aqui você pode ter o A3, B3, A4, B4, pode ser B5, né? O que acontece aqui? O que acontece? Você primeiro o que a gente fez? A gente ajeitou os barbantes de uma maneira circular, de forma que eles formam um laço só. Agora a gente vai decidir a ordem. A gente viu a ordem de ajeitar os barbantes. Agora a gente vai ver se a gente pode, digamos, com esse laço 6, a gente pode virar ele, entende? De forma que o B6 fique aqui ou o A6 fique junto com o B1, certo? Aí o que acontece? De quantas formas a gente pode decidir? Porque quantos nós vai ter esse laço? 6. De quantas formas a gente pode escolher para
para amarrar esses laços? 6 fatorial, né? A gente pode começar por aqui, depois vir por aqui, porque, digamos, você pode ou começar por esse laço, para um desses 6, então é como se fosse uma sequência. Primeiro eu vou amarrar esse, depois o segundo, o terceiro, o quarto, quinto ou sexto. Então a forma de você ajeitar e amarrar esses 6 laços, porque, só clareando um pouco, como é que vai ficar assim? Você vai ter os barbantes aqui, né? Vai ter os 6 barbantes, aí você vai ter o laço 1, laço 2, laço 3, laço 4, laço 5, laço 6. Então, de quantas formas você pode amarrar esses laços? Você pode amarrar primeiro o laço 1, laço 2, depois o laço 3. Isso aqui é uma forma específica, tá? Laço 5, depois o laço 6. Só que de quantas formas você pode ordenar os laços na hora de ir amarrando? Primeiro, o que a gente fez? A gente ordenou de 60 formas os barbantes em círculo. Agora a gente vai pegar os laços e vai escolher que ordem a gente vai fazer. 6 fatorial. Por quê? Porque são todas as permutações desse, né? Você pode colocar em primeiro você pode colocar o cara na primeira posição de 6 formas, depois o segundo laço na segunda posição de 5, né? Porque a gente vai escolher um cara para primeiro, aí depois é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então a gente multiplica por 6 fatorial, que é a quantidade de formas que a gente pode escolher qual laço amarrar primeiro e qual depois, entende? Agora, tem outro detalhe. Para cada laço que ele tiver aqui, a gente ajeitou eles aqui, a gente decidiu também a ordem para amarrar. A gente pode decidir se o laço ele vai ficar virado em que forma, entende? Porque a gente diferenciou o A6 do B6. Então, o B6 ele pode ficar virado ao contrário também, pode ficar o B6 aqui ou o A6 aqui. E como para cada laço a gente pode girar ele de duas formas, a gente tem que multiplicar por 2 elevado a 6 também, na hora de arranjar esse laço. Agora sim, outra coisa que você tem que pensar também, na hora de você for fazer em cada laço, lembra do enunciado, você escolhe um laço primeiro para depois escolher o segundo para amarrar. Então o que a gente pode fazer aqui, nessa configuração aqui? Você tem aqui o A6 e o B1. Primeiro eu posso pegar o B1 e o A6 depois, ou o contrário. Então você tem duas formas de amarrar cada laço. E como você tem 6 laços, você multiplica por 2 elevado a 6. Então, essa explicação não é fácil de fazer esse problema. Esse foi um dos problemas mais difíceis da prova no passado, sabe? Mas agora, de novo, eu vou reorganizar o quadro e a gente volta daqui a pouco. Pessoal, então, a gente já chegou na quantidade de resultados favoráveis, vai exatamente igual a 60, vezes 6 fatorial, vezes 2 elevado a 6, vezes 2 elevado a 6. Só lembrando, isso aqui é a forma de organizar os barbantes de forma circular, que dá igual a 60. Depois a gente escolhe a ordem que a gente vai fazer os laços. Daí a gente escolhe qual ponta dos laços para cada laço a gente vai fazer primeiro. Aí depois a gente escolhe o sentido que a gente vai posicionar o barbante. Por exemplo, a gente pode escolher se o laço vai ficar desse jeito, com uma ponta e outra, uma ponta para frente e outra para cá, porque lembra que a gente numerou tanto os laços quanto as pontas, ou do outro lado, né? Aí por isso que dá esse resultado aqui. E a quantidade de resultados possíveis é 2 fatorial, né? Que a gente pode pegar umas 12 pontas, depois pega 11, 10, né? Porque o espaço amostral é justamente o conjunto de formas que a gente pode ir amarrando os laços. Aí, dessas formas que a gente pode ir amarrando os laços, essa é a quantidade de formas tal que vai ficar um laço só. Então, a resposta vai ser igual a quanto? 12, a probabilidade, né? 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, né? Vezes 1, só que 1 não precisa, né? Aí, aqui em cima vai ser, desculpa, 60 vezes 6 fatorial, vezes 2 elevado a 12, né? Porque 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6 dá 2 elevado a 12, né? Porque você soma as potências aqui. Aí o que acontece? 12 com 60 dá 5, né? Aqui a gente cortou. 6 fatorial, ele sai com isso daqui, ó. Porque isso aqui, 6 fatorial é exatamente igual a isso aqui. Então aqui, digamos assim, aqui saiu, a gente cortou 12 com 60, né? E aí, como 60 sobre 2 dá 5, a gente cortou o 6 fatorial com essa parte aqui. Então a gente tira essa parte aqui e tira o 6 fatorial. Vamos apagar aqui. Então sobrou o quê?
5 vezes 2 elevado a 12, dividido por 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Aí aqui vai dar exatamente igual ao quê? Corta o 5 com o 10, sobrou 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 12 sobre... Vamos colocar o... Vamos enquadrar essa potência de 2 mais para o meio na fração. De novo, aqui tem muito pouco espaço. Então, vai ficar aqui 2 elevado a 12, dividido por 11 vezes 2, vezes 9, vezes 8, vezes 7. 11 vezes 2, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Isso aqui vai ser igual a... Corta o 2 com 2. 2 elevado a 12 é igual a 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 multiplicado 12 vezes. Então, quando a gente divide 2 elevado a 12 por 2, né, vai dar 2 elevado a 11. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 11 vezes 11 vezes 9 vezes 8. Quanto que é 8? 8 é 2 elevado a 3, né, que é multiplica o 2 3 vezes. Vezes 7. Só que quanto que é 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 3? Dá 2 elevado a 8, né? Você subtrai. Então isso aqui vai ser 2 elevado a 8 dividido por 11 vezes 9 vezes 7. Isso aqui vai dar igual a quanto? Quanto que é 2 elevado a 8? Pensa. Vamos fazer aqui. 2 a 4 é igual a 16. Então, eleva dos dois lados ao quadrado. Então, 2 a 8 é igual a 16 ao quadrado. E quanto que é 16 ao quadrado? É 16, você multiplica aqui, né? Vou desaparecer um pouquinho, mas é para eu fazer a conta. Dá 96. Dá exatamente igual a 256, né? Então, isso aqui vai dar 256 em cima. Certo? 256. Aí, qual que vai ser a resposta embaixo? Eu vou apagar aqui para ter espaço para fazer. 11 vezes 9, 99, né? 99 vezes 7. Dá igual a 9 com 9, 63. 9 vezes 7, 63. Mais 9, 693. Então, a resposta é exatamente igual a 256 dividido por 693. A parte difícil mesmo era contar a quantidade de formas de fazer eles ficarem no laço só, né? Que você tinha que saber a quantidade de formas, tinha que numerar os laços e saber como contar a forma de deixar eles de um jeito cíclico, né? E depois fazer o processo, a ordem de contar, de fazer os laços e tal. Então, galera, foi isso. Eu tive bastante dificuldade com probabilidade na UBMEP, porque não é fácil, porque eles usam bastante isso de barbante. Eu vou até colocar outras questões de barbante nos comentários, porque não é fácil. Então foi isso o vídeo, galera.